Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos meditar, refletir, estudarmos juntos o Salmo de número 55. Salmo de número 55. O título aqui é que os traidores sejam destruídos. Mas nós vamos usar uma outra temática, a dor da traição. Todos nós na experiência humana já nos sentimos assim, nos sentimos traídos, decepcionados, frustrados. E aqui nós vamos aprender com Davi como é que Davi lidou com a traição, com a frustração, com a decepção, com relação a pessoas, né? E o Salmo 55, ela tem lições preciosas e nos revelam princípios espirituais maravilhosos para que possamos aprender à luz da palavra como lidar com essa dor tão terrível no nosso coração. Então vamos juntos aqui, apertem os cintos, abra o seu coração, deixe Deus falar com você. Salmo 55, nós vamos ler todo o Salmo e depois vamos meditar acerca disso. A Bíblia diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade furiosa e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como o da pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe, ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa e abrigar-me-ia do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros, e dentro campeiam a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano, e com efeito não é o inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, juntos íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque a maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra e as suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei no Senhor. Vamos repetir juntos? Eu, contudo, confiarei no Senhor. Me chama a atenção, principalmente o 22 aqui. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus, que linda palavra de Deus ao nosso coração. Como é maravilhoso lermos as Escrituras todas as manhãs, meditarmos nos caminhos do Senhor. Quero mandar um abraço para o Israel Lima, meu sobrinho precioso, a Deliane, querida, a Chocolateria Surreal, a Elô Ferreira, a Rose Frazon, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco.
clica no aviãozinho, compartilhe no seu story, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Nos ajude sendo uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Então, qual é a temática aqui que nós vemos proeminente no Salmo de número 55? A dor da traição. A dor da traição é a temática principal aqui. Como é que nós devemos lidar com ela? O que a traição produz no nosso coração? Como é que agem os traidores? Como é que eles maquinam o mal contra nós e de alguma maneira tentam afetar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções? Como é que um cristão deve aprender a lidar com a traição? Esse é um salmo, é claro, de Davi sobre essa temática, a traição, no qual a dor da adversidade é aumentada de forma exponencial, pelo fato de um amigo íntimo ter se voltado contra ele. Contra ele quem? Contra Davi, obviamente. Então, embora não possamos circunstanciar o tempo exato quando os fatos aqui foram registrados, nós vemos provavelmente aqui uma conspiração naquele episódio com Absalão, ou então a traição de Aitofel, que era uma espécie de conselheiro de Davi junto à casa real. Então a culminância dessa passagem aponta também profeticamente para o sofrimento de Cristo, o Messias, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que foi traído também pelo seu discípulo íntimo, chamado, nós sabemos pelos evangelhos, de Judas Iscariotes. Então, Alan Harmon, um grande teólogo aqui, quando ele fala sobre esse Salmo 55, ele diz: os intérpretes judeus mais antigos conectavam esse Salmo davídico àquilo que Davi sofreu com relação ao seu conselheiro Aitofel. Está registrado em 2 Samuel 26, de 15 a 22, e também em 1 Crônica 27, 33. Escritores mais modernos, com frequência, têm traçado uma comparação entre a experiência do salmista e a do profeta Jeremias, né? Uma correlação entre essas duas traições que Davi sofreu e que Jeremias também sofreu, o profeta. Está lá relatado em Jeremias 2, 9. Ele desejava, da mesma maneira que Davi, estar num deserto, num lugar bem remoto, num lugar distante. Sofreu nas mãos da sua própria família, Jeremias. Lá no capítulo 12, versículo 6, nós vemos isso. Também sofreu com um colega sacerdote, um colega ministerial sacerdotal chamado Passur, que o ferira e o colocou num tronco, relatado lá em Jeremias 20, versículo 2. Há uma antiga tradição da Igreja Latina que diz que a experiência do salmista aqui aponta para a traição que Jesus sofreu de Judas, como nós falamos, e também está relatado no final dos evangelhos. Certamente a traição do nosso Senhor, obviamente, nos dá um exemplo mais elevado do que é o sofrimento da traição, descrito também aqui pelo salmista. Então é de grande estímulo nós aprendemos sobre isso. Uma vez que Jesus sofreu, também nós sofreremos assim como ele. Sofreu quando foi tentado, diz lá Hebreus 2,18, e tornou-se então capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados e sofrem também o agravo da decepção, da frustração e da traição. Purkison, um outro teólogo também, quando menciona do Salmo 55, ele diz que nós vemos 3 movimentos nesse Salmo. Primeiro, o medo, do versículo 1 ao versículo 8. Segundo, a fúria daquele que foi, dos traidores e daquele que foi traído, do versículo 9 ao versículo 15. E por último, nós vemos a fé, do versículo 16 ao versículo 23. Medo, fúria e fé são os 3 movimentos que nós observamos nesse Salmo segundo Purkison, que é também um grande teólogo, um erudito, estudioso da palavra de Deus. O medo provoca o desejo de fugir. A fúria ressalta a percepção do erro. No entanto, somente a fé cria coragem para você superar os seus medos, as suas fúrias, suas decepções, as traições e as frustrações ao longo da vida.
tá bom? O Hernandes Dias Lopes já usa 7 momentos, 7 fatos solenes abordados pelo salmista. Hernandes Dias Lopes, um grande teólogo, um grande pastor, erudito da palavra de Deus aqui do Brasil, ele diz que, em primeiro lugar, nós podemos observar uma alma atormentada, do versículo 1 ao versículo 3. Nós vemos Davi aqui com uma oração agonizante no primeiro versículo. Ele parece desesperado, parece que escuta o eco da sua própria oração nos seus ouvidos e parece não ouvir nenhuma resposta divina em meio ao seu caos, em meio às suas decepções. Num segundo momento, nós vemos aqui uma perturbação constante e, num terceiro momento, uma opressão inclemente. A perturbação constante no versículo 2 e a opressão inclemente no versículo 3, tá? Nesse versículo 3 nós vemos que a perturbação de Davi traz a Davi faz com que Davi decorre de um grande clamor do inimigo e da opressão do ímpio contra a sua vida. Davi aqui estava sendo cravejado por todo tipo de seta de calamidade, estava sendo hostilizado como um homem sem qualquer dignidade e valor por um grupo que se sentia firmemente em ascendência e como se ele caísse em decadência. Spurgeon, também um outro estudioso da palavra de Deus, destaca que nem o nosso Senhor, nem Davi, nem os santos tiveram permissão de escapar dos ataques das línguas venenosas e em todos os casos esse mal era a causa da angústia externa no coração do salmista e também acontece com o nosso coração. Nós vemos num segundo princípio aqui relatado por Hernandes Dias Lopes o anseio de escape, o desejo de fugir, de escapar. Do versículo 4 ao versículo 8, o sentimento natural do homem, quando ele é encurralado pelos inimigos, é fugir, e fugir para longe da calamidade. Warren Wiersbe, um grande teólogo também, ele diz que o coração humano anseia por um refúgio seguro e tranquilo, longe dos problemas e dos fardos da vida. Elias, por exemplo, fugiu do lugar onde deveria exercer seu ministério e acabou se escondendo numa caverna, está relatado lá em 1 Reis 19. Jeremias desejou uma estalagem sossegada onde pudesse se abrigar dos perversos ao seu redor, lá em Jeremias 9, de 2 a 6. Mas quando teve a oportunidade de sair de Judá, Jeremias permaneceu com o seu povo, relatado lá em Jeremias 40, de 1 a 6. Então, 4 pontos importantes quando nós pensamos nesse anseio, nesse desejo de fugir, de escapar, relatados no versículo 4 a 8. Em primeiro lugar, os terrores da morte, o medo da morte. Nós vemos no versículo 4 e versículo 5. Depois, o desejo de escapar, no versículo 6. Então, nós vemos circunstâncias aterradoras, o desejo de Davi de escapar do perigo, tanto que se pudesse voaria como as asas de um pombo, né? Se ele tivesse asas como um pombo, voaria para longe, distante, buscando as rochas mais altas. E quem é a nossa rocha? A casa nossa precisa estar na rocha, é o Senhor Jesus, a sua palavra, tá bom? Em terceiro lugar, vemos o desejo de fugir para longe, não é para fugir para qualquer lugar, é fugir para longe. No versículo 7, Davi se sentia aqui encurralado pelos seus inimigos. Davi queria fugir para longe, um lugar longínquo, quem sabe um deserto. Melhor seria viver na solidão do deserto do que na cidade de Jerusalém, em meio a toda essa hostilidade que se levantava contra ele. Jerusalém que havia se tornado um território de conspiração e traição, conforme relatado nesse salmo. E num quarto momento vemos o desejo de um abrigo seguro, no versículo 8 do Salmo 55. Aqui Davi está vivenciando uma tempestade devastadora, uma procela destruidora que está desabando sobre a sua cabeça dentro da cidade de Jerusalém e sobre o seu reino. Por isso ele anseia um lugar seguro, um abrigo, e nós sabemos que simbolicamente o nosso abrigo é o Senhor Jesus. Jesus é o nosso abrigo, é o nosso consolo, é a nossa torre forte, é a nossa fortaleza, é o nosso castelo, é o nosso lugar de refúgio, é o Senhor
Jesus. Faça dele, faça da sua vida, faça no seu coração, o seu coração esteja confiante de tal maneira que Jesus seja o seu abrigo seguro. Terceiro ponto que nós queremos destacar aqui, o terceiro episódio, é as forças do mal. Davi percebe como que as forças do mal se levantando contra ele. Do versículo 9 ao versículo 11. Quando somos atacados na terra pelos homens, precisamos aí então nos voltarmos para o céu, para clamarmos a Deus em oração. Foi o que Davi fez. Em primeiro lugar, nós vemos Davi fazendo um clamor forte, veemente, no versículo 9. Em segundo lugar, nós vemos Davi observando a perversidade gritante dos inimigos que se levantavam contra ele no versículo 10. Em terceiro lugar, nós vemos uma destruição evidente também no versículo 11. O inimigo parece prevalecer, o cenário parece ser de ruína e destruição, a destruição está dentro da cidade, as praças da cidade estão cheias de opressão, de engano, as forças do mal estão em curso. Mas Spurgeon, um grande teólogo, diz: a virtude era insultada, o vício reinava, as assembleias solenes de louvor e adoração acabaram, os sacerdotes parece que estavam fugindo, o rei se deportou e as tropas dos vilões desfilaram pelas ruas, assomavam os muros e vomitavam blasfêmias, pecados, sujeiras, onde antes eram recintos sagrados. Num quarto momento nós vemos o amigo falso. O amigo falso, e aqui nós podemos também lembrar de Aitoifel, como eu falei, de Absalão, próprio filho de Davi, e de Judas, como foi mencionado na introdução desse estudo. Se esse salmo está descrevendo a revolta de Absalão ou a traição de Aitoifel, que aconteceram simultaneamente, Davi está lidando com aqueles que deveriam estar do seu lado, que deveriam ser seus amigos. O fogo amigo é pior do que a fornalha do inimigo declarado. Aitoifel, para quem não sabe, foi conselheiro de Davi, traiu Davi e se tornou conselheiro de Absalão, seu filho, na rebelião promovida pelo seu filho, capaz até, desejoso e promovido até para, de alguma maneira, matar e perseguir Davi, tirando-lhe o trono, né? Arrancando de Davi o trono. Então, três fatos aqui precisam ser destacados. Em primeiro lugar, o pior inimigo é o inimigo falso. Nós vemos isso no versículo 12 e versículo 13. Em segundo lugar, a maior decepção é a decepção espiritual. Nós vemos isso no versículo 14. A grande decepção de Davi é que o falso amigo, o traidor, era alguém que se alegrava com ele e ia com ele junto à casa de Deus. Tratava-se de um homem religioso, espiritual entre aspas, alguém acima de toda suspeita e detentor de plena confiança. Então nós vemos num segundo momento que a maior decepção é a decepção espiritual. E em terceiro lugar vemos Davi invocando a justiça de Deus a seu favor. Uma espécie de vindicação da justiça. Vindicação da justiça. No versículo 15, Davi roga a vindicação da justiça divina, pede que Deus faça com eles o que aconteceu com os rebeldes de Corá, Datã e Abirão, quando desafiavam Moisés e por consequência disso resistiram à autoridade do próprio Deus, mencionados lá em Números 16, 28 a 33. Davi aqui reivindica o juízo de Deus sobre eles, porque tanto o coração deles como a casa deles estava tomada de violência. Num quinto momento aqui desse salmo, do versículo 16 ao 19, vemos o Deus que ouve as orações. O Deus que ouve as orações. Se os inimigos aqui apelam para a violência e a traição, Davi apela para o Senhor em oração. Vou repetir, se os inimigos apelam à violência e à traição, Davi aqui no salmo nós vemos apela para o Senhor em oração. Isso é lindo. Davi não podia mais comandar um exército na batalha, mas podia orar para que Deus derrotasse as forças rebeldes em oração, e assim o Senhor o respondeu. Nós vemos quatro verdades aqui. Em primeiro lugar, uma decisão segura, no versículo 16. Em segundo lugar, uma oração constante, no capítulo 17. Desculpa, caiu o celular aqui. No capítulo 17, vemos uma oração
constante. Isso, deixa eu só ajeitar aqui. Depois nós vemos também um pedido confiante no versículo 18. E num quarto momento, uma justificativa eloquente no versículo 19. Num sexto momento nesse salmo, versículos 20 a 21, vemos um bajulador traiçoeiro. De novo aqui o traidor reaparecendo no salmo no versículo 20 a 21. Davi volta a falar do traidor para descrever outro aspecto de sua vilania, da sua maldade, da sua corrupção. Aqui nós chamamos a atenção para dois pontos. O primeiro, uma aliança que foi quebrada. Se tornou traidor, infiel, desleal, né? Por quê? Porque uma aliança foi quebrada. Davi aqui denuncia o traidor como alguém que corrompeu a aliança e estendeu a mão para matá-lo e destruir aqueles que tinham uma aliança de paz com o próprio Senhor. Romper uma aliança, apunhalar o seu amigo pelas costas, é uma atitude cruel e é terrível isso. Num segundo momento nós vemos uma boca enganosa no versículo 21. O falso amigo bajulador quebra a aliança e apunhala o amigo pelas costas, ao mesmo tempo que lhe dirige palavras macias como manteiga. Sua boca é uma arapuca e seus lábios uma armadilha de morte, pois fala uma coisa e faz outra, bajula a vítima, mas depois quer devorá-la. Então é terrível isso. Olha o que diz Spurgeon sobre esse tipo de língua, esse tipo de amigo fingido. Ele diz assim: o amigo fingido é como um crocodilo, que quando sorri, envenena, e quando chora, devora. É como a hiena, que tendo voz de homem e mente de lobo, fala como amigo e devora como inimigo. É como a sereia lisonjeira, que canta docemente e depois leva à perdição o marinheiro. É como o apito do caçador de aves, que toca agradavelmente, mas leva o pássaro à morte. É como a abelha que carrega o mel na boca e o ferrão na cauda. É como o álamo, cujas folhas sempre são verdes, mas as sementes são veneno. O rosto do amigo fingido é amigável, e as palavras são agradáveis, mas a intenção do seu coração é perigosa, e as suas ações são mortais ou, no mínimo, prejudiciais. No sexto e último momento, nós vemos a convicção do crente. Ele termina o salmo de forma esplendorosa. No versículo 22 e 23, Davi encerra esse salmo com duas convicções inabaláveis. A primeira delas é ter uma fé em Deus, a fé no Deus. E a sua convicção em Deus julgará esses rebeldes, porque Deus é o seu justo juiz. Então nós vemos, num primeiro momento, um conselho sensato. No versículo 22, Davi tira os olhos de si mesmo para dar conselhos àqueles que estão vivendo nas mesmas circunstâncias de dor, traição e decepção. Há momentos em que não podemos cuidar de forma segura de nós mesmos. Por isso precisamos confiar nos cuidados do Senhor. Vou repetir: confie nos cuidados do Senhor, certos de que o Senhor sempre nos sustentará. O Senhor sempre nos sustentará e jamais permitirá que sejamos abalados. Vou repetir: Deus jamais permitirá que você seja abalado. Os nossos galhos podem até ser açoitados pelos ventos da adversidade, mas as nossas raízes continuam firmes, plantadas em Deus, conforme o Salmo de número 1. Derek Kiner destaca aqui o fato de que a promessa não é de que Deus carregará esse fardo, mas sim de que Ele pessoalmente nos sustentará. E o verbo aqui, suster, é aquele que se aplicou a José, o providenciador e o sustentador, lá em Gênesis 45, versículo 11. Em segundo lugar, nós vemos um juízo inevitável. O Salmo fecha no versículo 23 com um juízo inevitável sobre aquele que frustrou, decepcionou e traiu o seu amigo, quebrando a sua aliança. Davi aqui tem plena certeza de que aqueles que não temem a Deus e se arremetem com fúria contra o povo de Deus serão precipitados em cova profunda, ou seja, morrerão antes do tempo, terminarão sua vida
rapidamente. O destino deles é precário. Aqueles que atentam contra a vida dos eleitos de Deus, contra os homens e mulheres de Deus, terão o seu fim, a sua ruína e a destruição, e o seu fim e a sua vida serão encurtadas sobre a terra. Os homens podem até escapar da justiça humana, que é falha, mas do juízo divino não escaparão. A decisão de Davi, em meio a toda essa conspiração em andamento, ele diz: eu todavia confiarei em ti. Fala comigo, olhe para o céu, diga para o Senhor: eu todavia, apesar da minha dor, apesar da minha decepção, apesar da minha frustração, eu todavia confiarei no Senhor, confiarei em ti, Senhor. Então, nós vemos tudo isso e sabemos no final de tudo, né? Judas, o traidor de Jesus, acabou se suicidando. Aitoifel, traidor de Davi, também, né, acabou se lascando aqui, morrendo logo. Absalão também acabou com flechas no seu peito, pendurado numa árvore. Então, nós vemos o fim de todos aqueles que se levantaram contra Davi como homem de Deus, contra os eleitos de Deus, acabam morrendo logo. Absalão ficou pendurado num carvalho onde foi morto, e os rebeldes, todos eles pereceram no bosque em grande quantidade, acabaram sofrendo os juízos de Deus na terra e no inferno. Tá bom? Então, ninguém escapará do juízo inevitável de Deus. Nunca fique do lado da maldade, dos maldosos, porque senão seu fim será trágico. Esteja sempre do lado de Deus, do lado daqueles que produzem o bem e fazem o bem, são bondosos. E aí Deus estará do seu lado para te proteger e te guardar, assim como aconteceu com Davi. Tá bom? Então, nós vemos todos esses momentos, só quero recapitular aqui com você. São 7 momentos que nós vemos aqui nesse salmo. O primeiro momento, uma alma atormentada, versículo 1 ao versículo 3. Num segundo momento, um segundo destaque do salmo, o anseio de escape, o desejo de fugir, do 4 ao 8. Depois nós vemos as forças do mal se levantando, do versículo 9 ao versículo 11. Depois, num quarto momento, vemos o amigo falso, do versículo 12 ao versículo 15. Depois nós vemos o Deus que ouve as nossas orações, do versículo 16 ao versículo 19. Depois nós vemos o bajulador traiçoeiro, do versículo 20 ao versículo 21, é o 6º momento. E o 7º e último momento, a convicção do crente, versículos 22 a 23, tá bom? Esses são os destaques desse salmo. Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento, maturidade, conhecimento de Deus, conhecimento sobre esse lindo salmo, o Salmo 55. Essa é a nossa confiança, confiarmos no Senhor e cremos que Deus está conosco em todo momento, em todo tempo. Se estivermos nele, do lado certo, do lado da bondade, do lado daqueles que são eleitos de Deus, escolhidos por Deus, caminham com Deus na presença do Senhor, estamos bem, seremos protegidos, Deus irá nos proteger e nos abençoar, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Feche os seus olhos, quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós queremos abençoar os nossos queridos irmãos, abençoamos aqueles que estão aqui conosco, Pai, conectados, o João Paulo Zafanelli, o Valdir Souza, ó Deus, ao Honorato, a Ana Carolina, Gé Botelho, pastor Ismael e a pastora Jusilene, a Dolores Conaccione, a Ana Paula Toro, o Reinaldo Ricardo, o Léo Manicardi, a Renatinha, o Denauer, a Andréia Oliveira, o Israel Lima, meu sobrinho, a Deliane, a Chocolataria Surreal, a Elo Ferreira, a Roseli Frasson, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Um grande abraço, que Deus vos abençoe no nome de Jesus, que a graça e a paz de Jesus venha sobre cada um de vocês. Nós queremos apresentar esses nomes diante do Senhor, que a graça e a paz do Senhor, a paz e a prosperidade, a proteção, a libertação, a cura, o milagre, a bênção de Deus venha sobre eles, suas casas, as suas famílias. Pai, ajuda a curar os corações que são feridos com traições, frustrações, decepções, ó Deus, que eles perdoem aqueles que os feriram, praticaram injustiças, ofensas contra eles. Não podemos aprisioná-los no nosso coração, temos que liberar perdão,
perdoá-los no Senhor, conforme o Senhor nos ensina na tua palavra. Pai, liberta o nosso coração de todas as mazelas do passado, traumas, complexos, feridas, situações mal resolvidas, sejam resolvidas pelo poder de Deus e a ação do Espírito Santo de Deus. Senhor, nos ajuda a ter essa fé inabalável, essa fé confiante que Davi teve diante da tua face, diante do Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória sobre os teus filhos. Derrama a tua unção sobre nós e nos capacita. É o que nós te pedimos, Pai, nos ajuda, julga a nossa causa. Sê conosco, Pai, manifesta o teu poder e a tua glória. Derrama a tua unção sobre nós, é o que nós te pedimos de todo o coração. Para o louvor e glória do teu nome, levanta uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja, Pai, vivificada, avivada no Senhor, cheia do Espírito Santo. Protege, livra-nos de todo mal, guarda a nossa casa, a nossa família, tudo aquilo que colocarmos diante do Senhor seja abençoado, protegido, guardado pelo teu poder. Protege, blinda, guarda o nosso coração. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome. Sê conosco e nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Grande beijão, a graça e a paz do Senhor sobre todos nós.